Oi, oi, Jéssica. Oi. Jéssica, só você acha que vai ser aprovada nessa turma, viu? Ninguém assiste aula mais no segundo B. Só eu mesmo. Mas no fim, ainda vai passar um monte ainda. É, ó, apareceu mais uma. Que acaba fazendo tarefa, atividade. É, E Stephanie, por que você não tá assistindo as aulas, Stephanie? Stephanie, está ouvindo? Também. Mas agora você tá em casa ou tá no trabalho? Pode falar, eu tô aqui. Ah, e que hora que você entra no trabalho? Então vamos lá. Vamos para aula de física. Jéssica, vou te perguntar porque eu não tô lembrada. Eu trabalhei os exercícios desses slides aqui com você. pera, deixa eu ver. Tá abrindo aqui. Esses aqui, ó. Fala de calor sensível? Não. Não, né? Acho que teve um Uh-uh. dia que semana passada acho que você não assistiu aula de física, né? Não assistiu, assistiu só uma, né? Eu? Jéssica. Você Sim. assistiu só uma, não foi? Foi. É, teve um dia que você não pôde acessar as aulas, né? Ok. Stephanie, faz esse esforço. Por mais que você entre uma hora, o horário de estudar não deixe atrapalhar, viu? Estude. Esses conceitos aqui, você lembra, ó, das formulazinhas de calorímetro? Sim, sim. Esse que eu lembro que eu dei, né? Então vamos aos Sim. exercícios. Vou começar do início, tá? Ok. Aí o que você não compreender, você e Stephanie pergunta, viu? Stephanie, se quiser falar alguma coisa, é só falar. Você tá com a mão ainda levantada? Manda aqui pra mim no bate-papo ou pode falar mesmo. Pessoal, então vamos lá. Meninas, né? Não é nem pessoal. Número 1 diz assim. Ó, tá entrando mais uma, deixa eu esperar. Gente, é muito importante essa presença de vocês nessas aulas, porque senão o conselho tutelar vai ser acionado e irão atrás de vocês, viu? Dos pais de vocês. Porque se tivesse aula presencial, vocês teriam que estar na escola. A Ju até mandou um recadinho lá no grupo. A Lídia Maria tá tentando conectar. Essa Lídia Maria é da turma de vocês? Deixa eu ver. Tá achando que ela é de um dos primeiros. Deve estar perdida. Lídia, você não tá na aula errada, não? Lídia Maria? Oi, professor. Você tá na aula errada. Aqui agora é a aula do segundo ano, tá? Quer ver? Agora você tem aula
Terça-feira, quinta aula. Já saiu. Aula de filosofia, ela entrou no segundo ano. Vamos lá, então. Exercício 1. Massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se armazenadas separadamente e à mesma temperatura, dentro de 5 recipientes com uma boa isolação. A capacidade térmica desprezível. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar o seu ponto de ebulição, aquele que apresentar a temperatura mais alta após o aquecimento será... Aí a gente tem aqui, ó. A água tem um calor específico de 4,19, petróleo de 2,09, glicerina 2,43, o leite de 3,93 e o mercúrio de 0,14. Então, quer saber qual deles terá o maior ponto de ebulição? Então, vamos à resolução, né? Então, olha só. Pela equação geral da calorimetria, a equação geral da calorimetria é essa daqui, que a gente fala de calor... deixa eu pegar a formulazinha dela aqui. Ops. Quando você quer, passa mais que o necessário. Aqui. Então, a gente vai falar que o calor sensível, tá? Calor sensível, quantidade de calor sensível vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, tá? Então, lembrando desse conceito aqui, ó, a expressão de quantidade de calor sensível é diretamente proporcional à massa do corpo, e aí a gente tem que quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor necessária para variar a temperatura dele, ao calor específico. Então, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária também para variar a temperatura. E a variação da temperatura. Quanto maior a variação da temperatura que você deseja obter de um corpo, maior será a quantidade de calor que você deve fornecer, tá? Então, eu preciso entender esses 3 conceitos. Então, vamos voltar lá. Então, de todos os elementos, qual que terá o maior ponto de ebulição? O mercúrio. Então, pela equação geral da calorimetria, a quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Percebemos que a variação de temperatura é inversamente proporcional ao calor específico da substância. Então, ou seja, é o único que vai sofrer maior variação de temperatura. Aquela substância que expressar o menor calor específico. Então, ou seja, vai sofrer maior variação de temperatura aquela substância que expressar menor calor específico. E como o mercúrio é o que tem o menor calor específico, ele vai ter a maior variação de temperatura. Ficou claro isso aqui para as duas, Jéssica e Stephanie? Vocês conseguiram entender? Jéssica, tá tranquilo? Não sei se quem me respondeu aqui. Tá sim, professora. Stephanie falou que tá ok também. Então, vamos para o exercício 2. Um bloco de massa de 2 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1000 gramas de água, que diminuem a sua temperatura de 1 grau Celsius, sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. O calor específico do bloco em caloria gramas por grau Celsius adote que
o calor específico da água é igual a 1 caloria gramas por grau Celsius. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a massa do bloco é 2 kg, transformando o quilograma para grama, a gente vai ter 2.000 gramas. A variação de temperatura do bloco é de 10 graus Celsius, tá? E o calor específico do bloco é o que a gente não tem, o que a gente quer descobrir. A massa da água é 1.000 gramas, a temperatura da água é 1 grau Celsius e o calor específico da água é 1 caloria gramas por grau Celsius. Então, todo o calor liberado pela água vai ser aproveitado, né, pelo bloco para nós obtermos o calor específico dele. Então, vou dizer que a quantidade de calor do bloco vai ser igual à quantidade de calor da água. Sendo assim, a massa vezes o calor específico massa do bloco vezes o calor específico do bloco vezes a variação da temperatura do bloco é justamente igual à massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura da água. Substituindo, então, pelo que nós temos, o que a gente vai ter? A massa do bloco, que é 2.000 gramas, vezes o calor específico dele, vezes a variação da temperatura, que é 10 graus Celsius. Tudo isso vai ser igual a massa da água, que é 1.000 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação da temperatura da água, que também é 1. Então, pronto. 2.000 vezes o calor específico do bloco vai ser igual a 1.000. Por quê? 1.000 vezes 1 vezes 1 é 1.000, né? Então, o calor específico do bloco é justamente eu pegar 1.000 e dividir por 20.000, tá bom? Você entendeu porque é 20.000, né? Multiplicando, falei 2.000, você estava falando errado. 2.000 vezes 10, 20.000, tá? Okay. Então, ó, 1.000 dividido por 20.000, o calor específico do bloco é igual a 0,05 calorias gramas por grau Celsius. Então, a resposta certa é a alternativa D, que é essa daqui, 0,05. Ficou claro aí? Deu para entender o passo a passo? Sim. Então, vamos para o próximo. Meu slide me ajudar é bom, né? Então, exercício 3. Exercício... Vamos lá. Um frasco contém 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Em seu interior é colocado um objeto de 50 gramas de alumínio a 80 graus Celsius. Os calores específicos da água e do alumínio são, respectivamente, 1 caloria gramas por grau Celsius e 0,10 calorias gramas por grau Celsius. Suponho não haver troca de calor com o frasco e com o meio ambiente. A temperatura de equilíbrio dessa mistura será? Então, vamos lá. Vamos utilizar a mesma fórmula, tá? Que vocês não podem esquecer é a fórmula. Retirar do enunciado os dados que se tem e jogar na fórmula. Então, a gente sabe que a massa do alumínio é 50 gramas, a temperatura inicial do alumínio é 80 graus, o calor específico do alumínio é 0,10 calorias gramas por grau Celsius, a massa da água é 20 gramas, a temperatura inicial da água é 0 graus Celsius e o calor específico da água é 1 caloria gramas por grau Celsius e a temperatura final do alumínio vai ser igual à temperatura final da água, que vai ser igual à temperatura de equilíbrio, já que eles não estão tendo uma troca de calor aí uns com os outros, tá? Então, como vai haver não vai haver troca de calor com o meio externo, o que a gente vai ter?
que a quantidade de calor perdido vai ser somado com a quantidade de calor recebido. E tudo isso é igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Vou ter a quantidade de calor de alumínio, que é o que eu estou perdendo, mais a quantidade de calor que eu estou recebendo, que é a quantidade de calor da água, e igualar isso a zero. Tá bom? Tá tranquilo ou tá indo rápido demais eu explicando aqui? Se eu estiver falando rápido, vocês me falam. Então, ó, a massa do alumínio vezes... Toda vez, gente, que a gente fala de quantidade de calor, a gente tem que calcular isso aqui, tá? Porque a quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, tá? Não se esqueça, essa é a fórmula. Então, ó, massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a variação da temperatura, que é o que eu estou perdendo, eu vou somar com a quantidade de calor da água, que é a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura da água. Igual, tudo isso igual a zero. Então, ó, entendi qual é a fórmula que eu vou usar, agora eu vou só substituir. A massa do alumínio é quanto? 50 gramas, tá aqui. Calor específico do alumínio, 0,10, tá bem aqui, 0,10. Então, 50 vezes 0,10 vezes a variação da temperatura do alumínio. Como a gente está falando de equilíbrio, tá? Equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Então, a gente vai ter que a temperatura do equilíbrio menos a temperatura inicial é igual a 80, porque a temperatura inicial do alumínio é 80 graus Celsius. Mas, vou somar com tudo que eu tenho da água. A massa da água é 20, tá? O calor específico da água é 1, vezes... Gente, peraí só um segundinho. Tem um toquinho aqui me chamando. Já foi. 20 vezes 1 vezes a temperatura de equilíbrio da água, que a gente também não tem, que é a temperatura final, menos 0, que é a temperatura inicial da água. Então, ó, 50 vezes 0,10 vai ser 5, tá? Vezes a temperatura de equilíbrio menos 80. Mas, agora vamos resolver da água. 20 vezes 1 é 20, vezes temperatura de equilíbrio, porque temperatura de equilíbrio menos 0 é a temperatura de equilíbrio, igual a 0. Então, 5 vezes temperatura de equilíbrio vai ser igual a menos 400. De onde? 5 vezes 80, menos 400, tá? 5 vezes menos 80 é menos 400. Mais 20 vezes a temperatura de equilíbrio, igual a 0. Agora fica fácil, né? 20 vezes a temperatura de equilíbrio, 20 vezes a temperatura de equilíbrio. E aqui eu tenho 5 vezes a temperatura de equilíbrio. Somo os dois. Voltei 25 vezes a temperatura de equilíbrio, menos 400, igual a 0. Agora é fácil, ó. Pego 400, mudo, eu jogo ele lá para o segundo termo. Então, eu vou ter 25, temperatura de equilíbrio, igual a 400 positivo. Mudo o termo, mudo o sinal. Mudo o membro, na verdade, né? Nem o termo. Mudo o membro, mudo o sinal. Então, 400 foi para o segundo membro. Agora, eu consigo encontrar a temperatura de equilíbrio. Basta eu dividir 400 com 25 e aí eu vou chegar a um resultado de 16 graus Celsius, tá bom? Então, a alternativa certa é a alternativa B. Bacana, né? Só substituir fórmula. São grandes, mas assim, se prestar bastante atenção, é só substituir. Conselho que eu dou, sempre faça esse esqueminha aqui, ó. Sempre retira do enunciado tudo que ele te dá. Qual é a massa, qual é a temperatura inicial, qual é o calor específico que tem e do que,
Tá vendo que aqui tá bem detalhado? Massa do alumínio, temperatura inicial do alumínio, tá? Calor específico do alumínio, depois da água, um por um. Depois só substituir na fórmula que dá tudo certo. Agora uma teoria, né? Quando dois corpos... Filho, espera. Estão escutando aí um toquinho gritando, chamando mamãe? É o Isaac, de 2 anos, me chamando. Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato em equilíbrio térmico e ambos isolados do meio ambiente, pode-se dizer que, olha só, não há troca de calor entre os corpos, tá? Porque os dois corpos de tamanhos diferentes, eles estão em contato e estão em equilíbrio. E estão isolados do meio ambiente, por isso não há troca de calor entre eles. Quando eu tenho um equilíbrio térmico, não vai existir calor, tá bom? Então, eu não tenho aí energia em trânsito para que haja troca de calor entre eles. Então, por isso é a letra C. Então, ó, os corpos estão em equilíbrio térmico, então não vai existir calor, visto que o calor é energia térmica em trânsito e devido à diferença de temperatura entre os corpos, tá? Por isso, essa é a alternativa correta. Vamos, então, para mais um. Ó, é preciso abaixar de 3 graus Celsius a temperatura da água da bacia para que o nosso amigo, olha o amiguinho aí na banheira, possa tomar banho confortavelmente. Para que isso aconteça, quanto calor deve ser retirado da água? O caldeirão contém 10 kg de água e o calor específico da água é 1 caloria gramas por grau Celsius. Tá? Então, quanto que a gente tem que tirar? Vamos lá tentar resolver isso daí? Então, vamos lá. Então, olha só. O que a gente tem? A massa da água é 10 quilogramas, né? Transformando isso aqui para gramas, eu vou ter 10.000 gramas, tá bom? A temperatura, a variação da temperatura está em menos 3 graus Celsius. E o calor específico da água é 1 caloria gramas vezes por grau Celsius, tá? Então, a equação geral da calorimetria, a gente vai ter que o calor sensível é igual massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Como não temos mais de uma substância para comparar, somente a água, então a gente vai ter que o calor sensível é igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Agora é simples, ó. Todos os dados que eu preciso, eu já tirei do enunciado. Transformei quilogramas para grama, então agora está super tranquilo. Então, eu vou substituir. Calor sensível vai ser igual. Aí, eu tenho 10.000, tá? Que é a massa da água, 10.000 gramas, vezes 1, que é o calor específico, vezes menos 3, que é a variação da temperatura. Multiplicando tudo isso, o calor sensível é igual a menos 30.000 calorias. Então, o calor sensível é igual, transformando essas gramas em quilocalorias, que é o que ele deu inicialmente, eu vou ter que calor sensível é igual a menos 30 quilocalorias. Então, o sinal negativo indica que é a quantidade de calor que foi retirado da água para que o nosso amiguinho lá possa tomar um banho bem confortável. Então, é isso. Dúvidas? E aí a gente conclui essa parte de calor específico com esses exercícios de exemplo. Aí o que eu vou mandar para vocês? Uma listinha, tá? Para vocês responderem para mim, de acordo com esse material. Jéssica, eu não sei, Stephanie, eu não me lembro se eu postei esses slides lá no Classroom, mas eu vou postar novamente para vocês. Por segundo eu sei que eu mandei. Mas eu vou postar
para que vocês tenham acesso ao conteúdo e façam as anotações do que é mais importante no caderno, tá? Ok. Deixa eu só anotar aqui a presença de vocês. Stephanie. Stephanie e Jéssica. Então é isso, meninas. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá? Até. Tchauzinho.